Você já parou para pensar que inteligência emocional nos tempos atuais talvez seja aí o elemento mais essencial que você precisa ter? Essa loucura desse mundo digital é importante sim termos inteligência. Pois bem, esse é o tema do nosso episódio de hoje, nosso 19º episódio. Eu não vou falar disso sozinho, trouxe aqui a querida Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Rafa. Grande prazer. Prazer é todo recebê-la meu. aqui. Muito obrigado. E com ela, Camila Silveira. Tudo bem, Camis? Tudo bem. E você, Camila Silveira Camis? Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a honra. Que legal recebê-las aqui. Ana Chaves. Posso falar um pouquinho de você aqui? Um pouquinho da sua bio, mas eu quero que você fale um pouco mais de como que você chegou, né, nesse trabalho legal que você faz aqui. Vamos lá. A Ana Chaves, ela tem aqui na sua bio que ela revela o poder emocional existente em sua vida. Legal, hein? Capacita as pessoas a serem líderes de suas jornadas e relacionamentos. Ela é psicoterapeuta e palestrante. Que legal. Ana, conta um pouco pra gente como que é essa trajetória, como que você chegou nisso. Rafa, minha trajetória começou comigo. Eu acho que por isso que eu exerço esse propósito com tanto amor e tanta verdade. Porque eu tive que me reinventar, né, num dado momento da minha vida para chegar aonde eu deveria chegar. Porque eu acho que toda estrada, ela é uma estrada que te traz para onde você tem que ir. E a gente muitas vezes teima desse trajeto, né? A gente vai desviando. Então, a psicoterapia, para mim, ela começou com um estudo muito voltado para mim. Eu entendia que quanto mais eu estudasse sobre o conhecimento, o autoconhecimento, a psique humana, eu iria estar me ajudando. Eu não pensava em nenhum momento que isso virasse uma profissão. Sim, sim. E eu fui, aos poucos, sendo colocada nesse lugar e que eu entendo como uma missão e um propósito muito lindo, porque eu exerço isso com todo o amor do mundo e eu olho cada pessoa que passa na minha vida como eu estive lá atrás. Então, é por isso que eu falo que eu trago, né, essa reinvenção da pessoa, porque eu sou a prova disso. Ô, Ana, assim, gostaria até que a Camila também contribuísse nessa minha pergunta aqui, que é a seguinte: eu acho que isso que você alcançou, que você acabou de falar, se reinventar, como é que você se reinventa? Você precisa se autoconhecer. Se autoconhecer. Né? Então, eu acho que tudo está no autoconhecimento, não é isso? Roda e chega nele. Chega nele, Ele né? é o início de tudo. Quer dizer, poxa, Camila, hoje você atua aí como influencer digital, digamos, né? Camila Silveira é uma influencer digital. Como você chega nisso? Você se reinventou? Eu acredito muito nisso, de que, assim, a nossa jornada, ela, em primeiro lugar, ela serve para nós mesmos. Então, isso que a gente está falando e que é o nosso tema, que é a inteligência emocional de redes, a inteligência emocional para você se reinventar, para você se expor, para você fazer parte do mercado hoje. Isso é muito parte da realidade de cada um, do momento atual que todos nós vivemos e que não tem como fugir. Porque a gente vive uma transição, a gente viveu num mundo sem internet, a gente viveu num mundo que muitas ferramentas que a gente utiliza hoje não existiam. E que a gente precisa se adaptar e que o nosso emocional muitas vezes nos sabota para que a gente ponha esse potencial todo para fora, e todos nós, de certa forma, em algum grau, passamos por isso. Então, quando a gente consegue a resposta e realmente entender qual é esse grau e ter o domínio disso, você tem o poder na tua mão. E aí é você saber gerir o crescimento e a expansão de tudo isso. Perfeito. Eu falo aqui, o core do nosso programa, ele combina o direito e a tecnologia. E muitos impactos da tecnologia na sociedade, né? Então, isso que você disse, né? Nós vivemos um mundo sem internet, sem a internet das coisas, né? Então, eu tenho uma expressão do professor norte-americano, o Mark Prensky, que ele deu de nativos digitais
e imigrantes digitais. Nós somos imigrantes digitais. Sim, muito bem colocado. A gente sabe muito bem o que é um mundo sem a internet, né? Mas como atingir uma inteligência emocional no mundo da comparação? Onde eu tô vendo aquele influencer naquela vida maravilhosa no Instagram. É aí que entra a inteligência emocional, Sim. Ana? Aí que entra a inteligência emocional. Inclusive, você trouxe... Eu adoro as frases desse professor. A Nature, ela trouxe um estudo muito interessante falando sobre isso. E ela traz que o maior subproduto da internet é a inveja. Uau! E quando você vai aprofundar nisso, está muito relacionado ao que você está me perguntando. Porque quando eu olho aquela vida perfeita... muitas vezes você não tem maturidade e inteligência emocional para saber filtrar aquilo. Também existe uma universidade nos Estados Unidos que é a Cornell, que ela traz muito isso, para que eles fizeram um estudo muito aprofundado falando da importância de nós estarmos educando os nossos filhos de forma que eles entendam o que é uma vida real. Legal. E aí entra essa situação do imediatismo, do adoecimento em massa, onde as pessoas, elas não estão... Eu não sei se vocês veem isso nos jovens, eles não querem mais esperar. Não. Porque na nossa época, você ia fazer uma pesquisa, você não ia no Google, você ia na biblioteca, pelo menos eu ia na biblioteca. Na Barça, né? Quem tinha Barça biblioteca. já era uma evolução verdade, danada. Entende? verdade. Então a gente sabia esperar o tempo. Hoje, Sim. num clique, tudo muda, tudo acontece. Então, assim, o mais importante antes do profissional são os pais. Eu sempre falo isso. É importante que os pais tragam esse limite para os filhos para que eles entendam que existe uma vida real. As crianças, muitas vezes, estão deixando de brincar, Sim. estão deixando de ser crianças. Os adultos... não é incomum a gente chegar num restaurante e estar uma família completa, cada um com um celular Sim, na mão. vamos no restaurante para Então a ficarmos no rede celular. social, ela é muito boa, ela trouxe muitos benefícios Claro. para a vida de todos, inclusive profissionais, porque talvez Sim. com essa pandemia, que seria de nós Sim, verdade. sem a tecnologia? É verdade. Mas cabe a nós estarmos nos educando diariamente a nossa fase para essa nossa realidade e aos nossos filhos para entenderem o que é essencial na vida, que a tecnologia é fantástica, ela te leva para lugares que você jamais imaginou chegar, Sim. porém, existe uma vida real. Perfeito. E nós estamos realmente, né, assim, imersos nisso, né? Existe um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmours. E ele mostra, prova por A mais B, que o QI dos filhos está mais baixo do que o dos pais pela primeira vez. E a grande culpada disso é a tela. Então, quer dizer, antes você ia assistir, sessão da tarde. Você assistia com seus pais. Você dividia uma televisão com as outras pessoas. E hoje? Você está acompanhando essa criança, o que ele está vendo? Né? Então, é algo realmente que a gente tem que começar a pensar como trazer isso, né? Como esses gurus da tecnologia, eles estão aí matriculando os seus filhos em escolas que não têm telas e pagam mais caro por isso. Então veja, é um momento, né? Eu não tenho mais paciência para assistir um vídeo de 2 minutos que seja. O nosso tempo, ele tá cada vez mais escasso e cada vez mais a gente tem menos tolerância de ficar na mesma situação por muitos segundos. Porém, né, como eu tô meio aqui do lado adverso, eu tenho que contestar, não tem jeito. Mas assim, de certa forma, a culpa é só das telas ou também dos limites das pessoas. Eu coloco muito isso. E eu ensino tecnologia, eu sou totalmente tecnológica, todo mundo sabe disso. Mas ontem eu fiz um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo onde eu falava assim, em que momento que o S passou a ser o sim?
o SOS, ele não é o sim. Em que momento a gente não fala mais um boa tarde, um bom dia, a gente desliga o telefone sem falar um obrigado? Então, eu entendo sim que a tecnologia, ela vem e ela vem invadindo tudo, mas eu entendo que também as pessoas, elas têm a decisão de se tornar um robô. E a partir do momento que a pessoa utiliza a tecnologia, não como ferramenta, mas para se transformar em um robô, é onde as coisas decaem. Sim. Então, tudo que você não domina, você é dominado. E aí a gente entra na questão da medida do ser humano, que muitas vezes a tela somente não é uma culpa só da tela, mas é uma culpa sim das pessoas também muitas vezes não pararem e ter aquela conversa, aquele diálogo com seu filho. Não ter isso desde pequeno e entendendo sim que isso é uma ferramenta que me leva ao mundo, mas não é o meu mundo. Então, eu acho que essa limitação e o saber utilizar as ferramentas para o que ela é sugerida e não ser dominado pelas ferramentas é o grande segredo. Hoje a gente tem aí uma porcentagem de 92% de pessoas que passam o dia inteiro na internet e não estão trabalhando ao seu favor, mas estão consumindo. Então, essa divisão, essas medidas, essa ciência de que você tem que realmente dominar as coisas e fazer o seu mundo, é que eu acredito que não pode ser perdido. Sim, eu acho que o imigrante digital tem esse discernimento que você acabou de nos passar. Agora, o nativo digital, que ele completou ali 2 anos de idade, já tem uma tela na mão. Ele não sabe o que é um mundo sem internet. Ele não sabe o que é pesquisar numa enciclopédia de papel. E acredito, a gente não quer que ele tenha que fazer isso, é lógico. Mas é realmente aí, eu acho que os limites que precisamos impor. Tem um sociólogo chamado Emile Durkheim que ele fala que o suicídio é uma culpa da sociedade. Vocês acham que isso está realmente conectado? Você acha que a sociedade, ela impõe realmente, dita as regras de como você tem que ser, de como você deve se portar, e isso realmente pode te levar a um isolamento social, talvez? Pegando esse raciocínio desse sociólogo, o que vocês acham? Eu penso da seguinte forma, que aí a gente volta para o autoconhecimento. Legal. Primeiro que existe uma ignorância muito grande de se falar da depressão como algo só psicológico. A depressão, ela é fisiológica, ela é química. Então, ela é uma doença real. Só que como ela não tem uma ferida visível, as pessoas muitas vezes negligenciam essa tristeza. Então, assim, precisa ser tratada, precisa ser vista. E, assim, eu não consigo entender o suicídio só como uma culpa social. Eu consigo entender o suicídio como um leque de situações. Uma soma de fatores. É multifatorial, onde cada pessoa vai ter uma justificativa, cada pessoa vai ter uma abordagem. E assim, eu falo muito que a pessoa chegar a tirar a sua vida, imagine o tamanho da dor da alma. Sim. Porque se eu te perguntar se é capaz de tirar a sua vida, você vai me dizer, imagina. Ou, às vezes, mascara. Verdade. Então, a gente tem que estar muito empático com esse assunto. Esse assunto é um assunto profundo, delicado e que está batendo nas portas das famílias com muito mais frequência do que se imagina. Então, assim, eu sempre faço um apelo quando toca nesse assunto. Eu falo assim, olhem mais nos olhos, entendam mais do outro, não faça do outro um desdém. Eu assisti uma palestra do padre Fábio de Mello, e que ele falou, eu chorei muito nessa palestra, que ele falou que a maior dor que ele carrega na vida é que a irmã dele sempre ligava para ele dizendo que não suportava mais a vida. E ela se suicidou. Uau. E ele, enquanto padre, várias vezes a irmã ligava para ele e ele olhava e falava, nossa, de novo isso. E é assim que nós fazemos. Não foi só ele. Milhares de pessoas. Porque a gente tende a respeitar o que é visível. Sim. Só que a dor da alma, ela vem sendo tocada no mundo inteiro, em crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e a gente tem que estar de olho nisso. Então, assim, primeiro é tirar o dogma de que é uma frescura. Perfeito, Segundo, entender que é fisiológico. A depressão é química.
Então, ela precisa ser olhada como uma doença. Então, a gente precisa ter esse olhar muito empático, muito amoroso e acolher mesmo essas pessoas. Nossa, é muito profundo, né, Ana? Essa análise que precisa ser feita, né? E eu acredito que quando soma todo esse setor, todas essas funções, junto com a forma que nós estamos vivendo hoje, na velocidade, tudo fica muito mais favorável. Sim. Isso não tem como contestar, não tem como falar. A tecnologia, ela pode ajudar, talvez de muitas vezes você está ali numa rede social, você ouviu uma pessoa como Ana que tem todo um esclarecimento e que vai te dar uma palavra que tira isso, como se a pessoa também, dependendo do que ela frequenta e do que ela tem ali a disponibilidade visual, ela vai estar com diversas outras coisas que também levam a que isso aconteça mais rápido. Então, eu penso que é um ponto inicial que traz de uma doença, e aí ele pode ser exacerbado, e essa situação ela pode ganhar muito mais velocidade e consequências pelas redes sociais. Mas não que elas sejam assim uma responsabilidade única e total. Tem um ponto importante, assim, conectando com o que Camila falou, que é o fato de que eu vou buscar no outro o que está faltando em mim. Então, quando eu vou para a rede social e eu olho aquela vida e eu fico focada em querer aquela vida, eu preciso me olhar no espelho. Eu preciso olhar para mim e falar assim, uau, o que está faltando em mim? Que eu estou tão de olho na grama do vizinho. Então, assim, eu sempre falo isso. É importante estarmos de olho com o olhar para dentro. Aquele olhar de fechei os olhos e olhei para mim. O que está faltando em mim? Que eu estou tão interessada na vida do outro, que eu estou perdendo o meu dia inteiro, como Camila falou, de uma forma não produtiva na rede social. Então, assim, use a rede social para se instruir, use a rede social para se autoconhecer. Perfeito. Tem 1000 coisas maravilhosas, como eu amo culinária, arquitetura, decoração. Tem 1000 coisas fantásticas. Sim. Mas as pessoas estão se perdendo nos seus vazios. É isso que você traz da depressão ser uma química, né? Me remete ao que o Yuval Harari fala no livro Sapiens, que ele diz que a felicidade é química. Né? Eu acho que isso está muito conectado, né? Agora, Ana, vem cá. O que é inteligência emocional? Para quem está nos ouvindo aqui entender. A inteligência emocional ela é muito simples. Existem muitos livros que abordam o tema falando de várias formas. Mas ter inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com as adversidades da vida de uma forma equilibrada. Então, assim, eu nunca vou viver nesta vida sem ter problemas, sem ter momentos alegres, sem fazer algo que não ficou tão bom e receber uma crítica. Então, assim, o que a gente precisa entender como inteligência emocional, primeiro é crer que aquele é um momento e que vai passar. Só que isso você só vai conseguir quando você se autoconhece, porque você sabe o seu limite. Então, quando eu me autoconheço, eu consigo ter inteligência emocional, porque eu falo, olha, aqui não dá mais. Aqui, pra mim, tá muito. Então, você começa a se respeitar. É o famoso que a gente ouve na internet, o auto-amor. Eu olho pra mim, me amo, me respeito, sei até onde eu posso ir. Legal, entende? Legal. E também é saber, acho que entra aí muito o que você falou, saber lidar com as frustrações. Com as frustrações. Por exemplo, eu ainda não superei o fato da Camila não se interessar em fazer meu Instagram. Né? Realmente eu ainda não. Vamos cortar? Viu, Marisa? Mandar um abraço pra Marisa que tá aqui. O Léo e o Luan estão aqui nos bastidores. Quer dizer, como que a gente supera isso? A brincadeira. Com muita inteligência emocional. E com muita inteligência artificial também. Tá vendo como os assuntos se conectam? Sim. A partir do momento que a gente conecta, tudo dá certo. Dá Por certo. isso que a gente precisa da tecnologia, gente. Ana, você sabe que eu tenho um programa de rádio e eu ensaiei por anos para estar num programa de rádio, falar, me comunicar e me expor em redes sociais. Sabe por quê? Eu tinha medo do que iam falar de mim. Do que se eu me criticar,
Acho que eu me conecto. E porque ele não me conhecia também. Também acho que eu me conecto. Você teve esses... A Camis fala que nunca teve isso, né? Eu tive. Sério? Eu tive. Marisa sabe, Marisa acompanhou muito essa fase. E eu vim no carro contando para eles que, assim, o primeiro contato que eu tive com Marisa, ela pediu o meu Instagram, e o meu Instagram era fechado. E eu não tinha coragem de abrir. Seguidores? Tinha uns cento e poucos, Ainda né? bem que isso está sendo gravado. Uns cento e poucos. Gente, a Camila hoje tem 528 mil seguidores e contando. Olha que interessante, você vê. Mas você vê que interessante, né? Então, e é muito legal isso. E eu tava contando para elas no caminho que, assim, eu fui fazer um evento esses dias, você sabe disso, e eu liguei para ela, eu falei, eu tô tremendo pra caramba. E as pessoas às vezes vêm e falam assim, poxa, tem 500 mil de seguidores, tal, não tem medo, não treme, não isso, naquilo. E eu tava falando no almoço agora, o dia que eu não tremer, é o momento de eu parar. Isso aí, perfeito. É porque aquilo deixou de fazer sentido. Não sente um frio na barriga, você não tá vivo, meu Exatamente, amigo. eu vim contando a história toda para eles no carro da minha conexão com a Marisa, de que eu ligava, atormentava algo com ela, que eu não sabia nem quem era no momento, e eu queria muito fazer uma live com uma pessoa conhecida. E aí ela me deparou ali com, o seu Instagram tá aberto, tá tudo direitinho, né? E não era, eu não tinha coragem de abrir por medo das críticas da minha família. Então, assim, eu sempre prego muito isso, e eu falo isso em eventos, falo isso aonde eu passo. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, todos nós tivemos desafios. Às vezes as pessoas olham lá na rede social e acreditam num mundo que não é real. Acreditam ali na Camila, toda bonitinha, em cima de um palco, falando para um monte de gente, e pensa que a perna dela não tá tremendo, que o salto não tá apertando o pé, que a gente não tá... Minha irmã esses dias falou assim para mim, não, mas eu não posso fazer um negócio desse porque a minha voz treme. E eu falei pra ela, você pensa que a minha não treme? Mas se não tremer, eu não quero nem ir. É isso aí. Então, essa tal da inteligência emocional, esse equilíbrio, tudo isso que a gente fala e que parece, assim, um mundo tão distante, se a gente desmistificar um pouco, ele é tão real e tão vivido por todos nós, cada um à sua forma, que eu acredito que se a gente conseguisse, sim, expor mais... Como vocês estão fazendo agora dentro de um tema, mas tudo bem, eu tô ali numa televisão e eu falei, é muito fácil para mim às vezes falar com a câmera da televisão, porque ela me isola de um mundo. No evento eu vou tremer sim, eu vou ter medo. Para que eu fizesse a primeira live, eu tampava os números, eu tampava tudo que pudesse me deixar insegura, e eu acreditava que eu estava falando com a dona Filomena, que era a pessoa do meu sonho, e que eu sabia que ela não ia me criticar. Então, assim, técnicas que a gente tem que se aplicar para que a gente possa usufruir o nosso melhor. E não, assim, se distanciar do mundo que foi feito para a gente. Que Deus criou para que a gente floresça assim, que a gente brilhe, que a gente possa passar mensagens incríveis. Sim. Pega você, pega a Ana, duas pessoas incríveis, cheias de sabedoria. Olha o quanto o mundo perde se vocês não falarem. Então, é por esse lado. Quantas pessoas podem me criticar, mas quantas vidas eu posso salvar? O que vale mais? Como é que eu deixo vocês quietos? Não tem jeito. Ana, assim, você também teve essas barreiras aí? Tenho. Tem? Mas isso não te impede de... Não. Nunca na vida nada me impediu. Eu sempre... O que Camila falou é perfeito. Você treme, você fala e agora, a mão sua. Mas assim, eu acho que a gente tem que transcender as barreiras. E se respeitar nesse processo. Porque não adianta você, de repente, querer criar um personagem que não te faz bem. Sim. Então, assim, eu acho que esse respeito também é muito importante com o seu crescimento, com o seu processo. Se você acha que está demais, hoje tem milhares de profissionais que podem auxiliar a você a ir destravando a fala, destravando a vergonha, que tem pessoas que a vergonha travam muitas coisas da vida. Sim. Então, assim, eu sempre fui muito aguerrida. A vida nunca foi tão boazinha comigo. Então, eu sempre tive que me reinventar. Então, assim, eu não me permito
brecar, óbvio. Como humana, eu tenho momentos que eu falo assim, meu Deus, eu tô inventando isso pra mim. Pra quê? Mas assim, logo de me fazer depois você, sabe, se reinventa, toma um banho. É uma autossabotagem? Não é uma autossabotagem. Você, poxa, por que eu tô inventando isso? A autossabotagem, ela tá mais ligada ao fato de eu não sou capaz. Tá. Sabe? De você se colocar nesse lugar de inferioridade. Mas assim, quando a gente tem dúvidas, porque se jogar não é uma tarefa tão simples. Você se jogar... eu tenho uma amiga que ela fala assim, se pôr ao sol. Se pôr ao sol é uma tarefa de corajosos. Porque você tem que lidar com um monte de coisas boas, né? Que é o que a Camila falou. Aquela coisa de você ajudar pessoas a atingir vidas de formas positivas. Mas também você tem que lidar com as críticas. E aí, tô preparado para isso? Nossa, que legal, né? Ana, assim, a gente tá estamos quase nos encaminhando pro final do nosso episódio. E aí eu sempre bato no microfone. Deus, deu algum problema aí, Lé? Tá tranquilo? Eu sempre bato. Toda hora eu tô gravando conteúdo, bato. O que as pessoas, elas podem fazer aí que estão com medo e tem muito para oferecer, tem um potencial, mas o que elas podem fazer? Que dicas que você pode dar para uma pessoa que tá ali travada pelo medo, para ela se reinventar, para ela superar esse medo, para ela dar mais valor para as mensagens positivas do que para as negativas, que a maioria são de mensagens positivas. Sim. Né? Que dicas que você daria para uma pessoa? Primeiro ponto é detectar os gatilhos. Que gatilho é esse que tá te dando tanto medo, que te faz travar tantas vezes? Porque assim, muitas vezes são gatilhos muito simples, que você, enquanto você olha, a pessoa olha e fala assim, como assim isso me travava? Sabe? Outros são mais profundos, como histórias de vida, que cada um carrega a sua. Então, assim, a gente volta àquela coisa, se terapeutizar é algo que é transformador na vida. Porque você se empodera de uma forma, você se faz florescer de um jeito que você vai entendendo os caminhos que você precisa. E também tem o seguinte, tem pessoas que descobrem que não é aquele caminho. Verdade. E tudo bem. Ótimo. Não perfeito. tem nenhum problema com isso. Perfeito. Mas você saber o que te faz bem, entender, tirar todos, porque tem pessoas que andam com um peso gigante nas costas de uma história que não é dela. Então, tudo isso vai reverberando na vida e daqui a pouco reverbera na do filho. Então, fazer terapia. Não é por eu ser terapeuta, porque eu também faço terapia. Claro. Então, assim, fazer terapia é vida, é transformador, é lidar com todas as sombras que são suas, porque você não pode ser bom para um filho, para um amigo, para um colega, para um chefe, ou sendo chefe, se você não entender as suas sombras para que você ilumine elas. Muito legal. E você, Camis, que dicas daria? Você sabe que uma das frases que eu acredito que as pessoas escutam muito e que eu ouvi e que para mim foi um grande desafio virar essa chave, as pessoas falavam assim para mim, e muitas vezes até familiares falavam para mim assim, bem no começo, mas você tá querendo aparecer? E isso me deixava tão desconfortável. E eu lembro exatamente do dia que eu respondi assim, quero. E pensa em alguém que quer aparecer, sou eu. Que linda! E hoje eu tenho assim, mas eu quero aparecer muito. Então assim, e eu acredito que todas as pessoas passam por essa frase, né? Que eu legal. tenho certeza que todo mundo que tem Sim. aquela coragem, que respira fundo e fala assim, hoje eu vou abrir uma live, eu vou aparecer, eu vou ali passar minha mensagem. Vem essa mensagem acompanhada de alguém que vai falar assim, tá querendo aparecer? E aí, hoje, e eu tenho tanto orgulho quando eu encho assim o peito de esperança e falar assim, eu quero aparecer, porque Deus não fez tudo isso para ficar escondido. Então, que cada um, inspiração, que cada um, quando olhar no espelho, entenda que Deus não fez tudo isso para ficar escondido, cada um a sua imagem. Amém. E eu penso exatamente isso, que quando você virar essa chave, ter honra e orgulho da sua vontade, tudo você consegue ter domínio. Né? Você consegue ter domínio e que a gente não precisa se envergonhar das nossas vontades, muitas vezes, por ser diferente da dos outros.
Muito legal. Tem aquela frase, né? Como é que é? O prego que se destaca muito é martelado, não é? Pode bater. Pode bater. É bem essa, né? Adorei essa. Gente, muito legal. Vem cá, como a gente pode encontrar você, Ana, nas redes sociais? Fala pra gente quais são as suas redes. Psicoterapeuta Ana Chaves. @psicoterapeuta Ana Chaves, Instagram, né? Isso. Gente, então, por favor, sigam a Ana, psicoterapeuta, para vocês aprenderem. O Instagram dela tá recheado de dicas e terapia, é importante. E você, Camis, você que tá precisando de seguidores, tá com poucos. Camila Silveira Oficial, sigam, persigam, apareçam, tá tudo certo. Gente, adorei o bate-papo com vocês, bom. muito bom mesmo. Obrigado pela visita, Ana, Camis, Esse foi o um prazer recebê-los aqui no Pode Acessar, com o novo tema episódio Inteligência Pode Acessar e Eu já te fica vejo o no convite para próximo. voltarem Tchau, tchau. Obrigada. mais vezes, tá Só bom?